Para aqueles que não me conhecem, eu sou Jucilda Miranda. Nossa live hoje vai tratar de uma questão que também é muito importante para todos os pais de crianças e adolescentes. É como incentivar o seu filho a ser um bom estudante, né? Isso é o desejo de toda e qualquer mãe e de todo e qualquer pai. Sabemos que muitos pais se preocupam em garantir os bons resultados para os filhos. Mas aí, como é que nós fazemos para que esses estudantes, essas crianças e esses adolescentes estejam sempre motivados, sempre interessados em estudar? É sobre isso que nós vamos refletir aqui nessa live, né? Primeiro, é preciso que a gente tenha em mente que as exigências que se faz a esses estudantes, sejam dos menores aos maiores, tem que ser justamente de acordo com a sua faixa etária, para não cairmos nos riscos de estarmos exigindo dos pequenos mais do que eles podem oferecer, e estarmos invadindo, né, de certa forma, a cognição de uma outra faixa etária. Então, estaremos refletindo no sentido daquilo que nosso aluno, nosso estudante, nosso filho, nossa criança, nosso adolescente são capazes de fazer. Lembrar que vocês, pais, jamais podem estar em busca de um resultado perfeito. Não somos perfeitos, nossas crianças não são perfeitas, nós estamos sempre perfectíveis, estamos sempre no caminho de fazermos melhores. E é essa a exigência que nós pais, nós educadores, podemos e devemos fazer aos nossos filhos estudantes, que eles deem sempre o seu melhor, que eles façam sempre o seu melhor. Porque se exigirmos a mais do que eles podem oferecer, aí estaremos gerando uma frustração desnecessária, porque estaremos sempre pedindo além do que eles são capazes de dar, e isso de verdade vai gerar frustração, né? E afastá-los mais e mais do interesse pelo estudo. Sabemos que esse é um interesse que precisa ser desenvolvido. Ninguém nasce como bom estudante. Ninguém nasce pronto para adentrar o mundo dos estudos. É um mundo interessante, é um mundo que de verdade coloca cada um de frente para a vida, porque dá informação, dá orientação, instrução, e prepara adequadamente a cada uma das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E é nisso que precisamos focar, que eles precisam entender que precisam fazer sempre o seu melhor. Nem sempre o resultado será um resultado de sucesso, até porque nós temos nossos dias que às vezes não são tão positivos como gostaríamos, não é verdade? Então, assim, exigir que uma criança se saia bem, com excelência, com perfeição todos os dias, não é possível, não é admissível e é exigir demais dela. Então, vamos manter aquela premissa de que devemos dar sempre, fazer tudo para que saia o melhor possível, com todo o nosso potencial. Mas como estávamos refletindo, nem todos os dias nós estamos tão bem assim, estamos 100%. Outro dia eu ouvi uma palestra onde uma mãe relatava que disse à sua filha que chegando do trabalho, ela não estava naquele dia 100%. E disse para a filha: ô filha, hoje o nosso jantar vai ser uma sopa. Hoje eu só estou em condição de fazer uma sopa.
e a filha lhe perguntou: é o seu melhor, mãe? E ela disse: sim, será a minha melhor sopa. Então é isso que nós podemos e devemos cobrar sempre do outro e esperar que o outro faça, que faça o seu melhor, aquilo que ele é capaz de fazer a cada dia. Isso é o mais importante, porque perfeccionismo acaba por gerar sofrimento para aqueles que se sentem na obrigação de tentar a perfeição. Muitas pessoas se sentem tristes. Essa semana mesmo eu vi o relato de uma filha que agora é mãe, e ela dizia exatamente quando ela era criança, a mãe exigia que ela fizesse as coisas com perfeição, e ela também exige isso dos filhos dela. E isso causa sofrimento, faz com que as pessoas, as crianças, os adolescentes se tornem inseguros, que não tenham fé naquilo que eles mesmos estão fazendo. E isso acaba sendo, de certa forma, muito dolorido e muito doloroso, né? Lembrando que existem muitos aspectos, vários aspectos que estão interligados ao ato de estudar, ao ato de aprender, que são os aspectos cognitivos, físicos, social, emocional. Todos esses aspectos são mexidos, estão intercambiando no momento em que seu filho, sua criança, seu adolescente está se colocando para estudar. Então, precisamos, nós pais, nós educadores, nós adultos, fazermos esse acompanhamento de forma bem tranquila. Porque aprender precisa também ser um prazer. Eu, particularmente, eu sinto prazer em aprender, em estudar. Sempre fui assim. Era muito prazeroso para mim. Observei que tem alguém aqui da minha época que entrou aqui, que está participando, e que foi da época em que éramos estudantes bem novos ainda. E eu gostava muito de estudar. E a forma como os adultos se comportavam é que fazia com que eu pudesse continuar gostando ou não daquilo que eu estava aprendendo. Certa época, já no ensino, da minha época era ginásio, o que se chama Fundamental 1. Não, Fundamental 2. Eu estava no Fundamental 2 quando eu tive aula de Química. E a abordagem feita pela professora não foi uma abordagem que eu chamaria de adequada. Então eu passei a me desinteressar pela disciplina, estudava para passar, mas não tinha prazer no dia das aulas de Química. E, de certa forma, a professora fez com que eu tivesse uma certa ojeriza a essa disciplina, e isso se encaminhou até a minha vida adulta. Só mais tarde, quando eu lidei com isso de uma outra maneira, que eu pude me desvencilhar desse sentimento, dessa emoção que chegava até mim quando falava em Química. Então percebam a importância de nós tratarmos as crianças também dando o nosso melhor, também cuidando-as da melhor forma possível que nós pudermos. É importante também que o ato de estudar traga em seu bojo a interação com os adultos, e que nessa interação também tenha a brincadeira. E que estudar jamais seja aquele momento sério demais, no sentido de que a criança sente para estudar e fique horas a fio estudando e só faça isso. Isso tem que ser organizado.
uma das formas para fazermos com que a criança se interesse, com que o adolescente se interesse em estudar, é organizar, estabelecer metas, criar uma rotina de estudos. E que nessa rotina tem um momento de descanso. Para os menores, esse intervalo entre o momento que está estudando e dar uma parada pode ser menor do que para os adultos. Por exemplo, os especialistas nessa área, eles indicam que estudemos 50 minutos, quando se tem muita coisa para estudar, dá uma parada de 10 minutos, nesses 10 minutos pode fazer um lanche, beber uma água, ir ao banheiro. Se passar desses 50 minutos, a cada 50 minutos será feito um intervalo. Com as crianças, nós não podemos levar tanto tempo assim estudando. Por quê? Porque eles têm um tempo também que precisa para brincar, para relaxar. E eles não vão compreender e nem vão achar divertido passar horas a fio só estudando. Então, vamos ter uma rotina mais flexível quando for em relação aos pequenos. Depois nós vamos nos ater mais quando falarmos sobre os adolescentes, como seria essa rotina, né? Então, garantir que tenha tempo e tenha espaço para tudo que a criança precisa fazer em um dia. Porque, primeiro, a criança já foi à escola, para aqueles que já estudam. Em casa, eles vão fazer as lições. Se tiver muitas lições para fazer, vamos não esquecer de darmos os intervalos. E chamar a atenção da criança no sentido de que ela vai ter o momento de brincar. Logo, imediatamente, ao terminar as lições. Uma outra questão que nós precisamos sempre pensar é o seguinte: nós queremos estudantes motivados. Nós queremos que os nossos estudantes sejam estudiosos, né? Parece uma redundância, que sejam estudiosos. Mas como é que numa residência onde o pai não lê, a mãe não lê, não tem livros em casa, como é que nós vamos motivar essas crianças e esses adolescentes a lerem? Eu quero e faço isso sempre, que é o exemplo que arrasta, que a melhor forma de educar, que a melhor forma de ensinar, de instruir é pelo exemplo. Então, se a criança, onde na casa dela não tem livros, a não ser os livros didáticos e os paradidáticos, nunca vê o pai ou a mãe lendo nem uma revista, nem um jornal, nem livros de outros teores, como é que ela vai se sentir incentivada e motivada para estudar? Isso é paradoxal, isso é um pouco complicado. Precisamos reconhecer. Então, para que seu filho leia, para que seu filho estude, é necessário que você também dê o exemplo. E para que haja esse interesse real para que as crianças estudem, o estudo precisa estar sempre atrelado a algo importante. O que significa isso, Jucilda? Significa que eu preciso mostrar de maneira prática qual a importância daquilo que eu estou aprendendo. Eu, como tenho uma caminhada de educadora, eu tenho muitas falas de alguns estudantes, né, que eu ouvi durante a minha caminhada de educadora. Muitos estudantes dizerem: para que eu preciso aprender matemática? Muitas vezes eu disse a alguns alunos: olha ao seu redor, qual o formato dessa sala? Olha a cadeira, olha a inclinação da cadeira. Você acha que esses cálculos foram feitos como? Para que se chegasse ao ângulo que a sala deveria ter,
ao ângulo que a cadeira deveria ter, como seria e onde seria o encosto, onde seria a porta, a entrada e saída. Tudo isso foi o resultado de cálculos matemáticos. Tudo que a gente faz existe matemática. Quando eu dava exemplos mais simples até, quando sua mãe vai fazer um bolo, não tem uma quantidade certa de colocar de cada ingrediente, as quantidades, isso é matemática. A gente precisa dar exemplos práticos para que a criança perceba a necessidade de estudar aquilo. E quando estivermos estudando com nossa criança, nós precisamos olhar ao nosso redor e dar exemplos daquilo que a gente tem ao nosso redor mesmo. Fazer com que elas sejam capazes de entender, de captar a partir daquilo que a gente tem em casa, a partir daquilo que a gente utiliza em nosso dia a dia. Assim é muito mais fácil aprender, entender e se motivar. Dessa forma, a criança apreende o conhecimento. Não vai ficar procurando, memorizar daquela forma que faziam com a gente lá atrás. Tem que decorar. Não, você tem que entender. Porque se você entender o raciocínio de alguma coisa, aprendeu para sempre. Nunca mais vai se equivocar. Nunca mais vai fazer errado. É isso que a criança precisa fazer. Por isso a necessidade de fazer as pontes do conhecimento com a realidade. As pontes daquilo que a criança aprende com aquilo que ela vive. Quando for ao supermercado, vai com a lista, né? A lista de produtos, com a relação de tudo que vai ser utilizado no supermercado. Tudo tem um preço. Depois, quando chegar no caixa, o que é que o caixa vai fazer? Vai somar tudo e papai e mamãe vai fazer um cheque ou vai utilizar o cartão de crédito ou o cartão de débito para pagar essa conta. Se colocamos a nossa criança, o nosso adolescente em contato com a realidade, com a vida cotidiana, com a vida prática, eles vão entender que estudar tem tudo a ver com nossa vida, que nós estudamos para viver melhor, que nós estudamos para ter qualidade de vida e para ajudar o nosso planeta também a ter qualidade de vida. Estudando dessa maneira, apresentando às crianças, aos adolescentes, as razões pelas quais é necessário estudar, é necessário fazer as coisas dessa maneira e não daquela, nossa, nós teremos tranquilidade em breve tempo. Tranquilidade porque em breve tempo essas crianças já terão introjetado como estudar, por que estudar e não vão mais precisar que os pais estejam coladinhos para que ela estude. Vão precisar, sim, da presença dos pais para verificar se está tudo feito, se está precisando de ajuda, se tem algo que não conseguiu responder. Nos primeiros momentos em que introduzimos nossa criança no mundo do estudo, é necessário que a presença seja integral. Que coloquemos essa criança em contato com o mundo que vai fazer com que ela avance e fazer com que ela acredite e aprenda que isso é real, que ela precisa disso para caminhar, para dar seus passos, que a educação que os pais começaram a fazer em casa, quando chega à escola para fazer a parte dela e a família continua em casa fazendo esse complemento, sendo a ponte entre esses conhecimentos, eles chegarão à adolescência de uma forma tranquila em termos de estudos. Aliás, em termos de todos os tipos de relação, de comportamento,
que faz parte dessa caminhada, dessa transição da infância, pré-adolescência e adolescência. Esse, na verdade, é o nosso trabalho. A minha fala para os pais é nesse sentido, como ter uma adolescência sem aborrecência, começando na infância, começando a educação, a instrução, a formação na infância, preparando seus filhos para estudar, preparando seus filhos para o mundo do trabalho lá adiante. Alguns pais ou algumas mães poderiam dizer, mas Jucilda, já falar do mundo do trabalho com a criança? Sim, o mundo do trabalho é uma realidade. Só que a gente fala para as crianças levando em consideração a faixa etária de cada um. A gente apresenta de uma forma lúdica. O importante é que eles consigam perceber, que eles consigam entender. Na semana, no sábado, eu falei sobre educação financeira e educação para o consumo. Eu fiz uma live nesse sentido. E eu falei justamente que se essa educação começa mais cedo, teremos pessoas que sabem gastar adequadamente e consumir adequadamente. E isso é muito importante, que as crianças saibam de onde vem tudo que entra em suas casas. E o estudar está preparando para que ela tenha mais ferramentas para saber lidar com todas as coisas que se colocarão diante delas durante essa caminhada até a adolescência e depois até a vida adulta, né? É muito importante também que os pais mostrem interesse com aquilo que os filhos estão aprendendo. As escolas geralmente têm cadernetas ou diários, né? Que a criança leva para casa, onde a professora ou o professor faz anotações, faz até um diálogo com os pais, convida-os para irem à escola. É muito importante que os pais estejam atentos a essa caderneta, a esse diário, onde estão feitas as anotações que fazem essa ponte entre família e escola. E ao fazer isso também, os filhos percebem o interesse, a preocupação dos pais em acompanhá-los, em saber o que eles estão aprendendo. E nessa oportunidade, em estando ensinando a lição de casa e vendo com o filho de que forma está entrando aquele conhecimento. Se de verdade ele entendeu o que a professora falou, da forma como a professora colocou aquelas informações, se ficou claro para ela. Então, às vezes acontece da criança estar meio enjoada, chateada e não querer fazer a lição. O que pode ter ocorrido? Pode ter ocorrido que ela não entendeu direito o que é que a professora está pedindo, ou então não entendeu o que a matéria, a disciplina trouxe para ele naquele dia. Mas os pais só vão perceber isso se perguntarem: por que você não quer fazer a lição? Você está com dificuldade? Eu estou aqui para te auxiliar, mas você precisa dizer qual é a dificuldade. Porque você está demonstrando essa vontade de não fazer. Não é brigar com a criança, não é dizer que ele é preguiçoso. Às vezes pode até dar uma preguicinha também. Nós também às vezes fazemos isso. Temos uma tarefa a cumprir, mas estamos com a preguiça. Mas como somos adultos, sabemos que temos que fazê-la. E aí vamos e fazemos. Mas com a criança é diferente. Ela ainda está construindo-se, formando-se. Então, é necessário que os pais estejam ali do lado, atentos, para que elas falem qual é a dificuldade. E os pais possam ajudá-las. Quando conseguirmos passar dessa etapa de que o menino ou a menina, o estudante, ainda que seja da infância ou da adolescência, eles houverem introjetado como estudar,
Pronto, tá tudo tranquilo. Introjetou, entendeu qual a importância de estudar, porque tem que fazer assim, porque tem que ser dessa maneira. Mas, lembrando sempre, quero repetir que não pode ser só estudo. Tem que ter brincadeira, para os pequenos principalmente. Tem que brincar e tem que estudar. Se não entender ainda que, por exemplo, ainda não terminou a lição, dá um tempinho. Se ela demonstrar que está cansada, para um pouquinho, faz um relaxamento, uma brincadeira rápida. Tem algumas brincadeiras que os pais podem fazer, até como se estivesse fazendo uma educação física. Vamos fazer um relaxamento para poder retomar nossas atividades. Bota uma música e aí dá uma dançadinha, relaxa, deixando claro a regra de que vai ser só um pouquinho para relaxar e depois voltar às atividades. Dessa maneira, vai ser muito mais fácil lidar com essas questões do estudo, para que tenhamos bons estudantes, mesmo os nossos mirins, os nossos pequenos. É preciso, antes de estudar, que os pais escolham um ambiente arejado, bem iluminado, tranquilo, sem barulho. Não se pode estudar assistindo televisão, ouvindo rádio, com tablet na mão, com o celular na mão. Não vai funcionar. Precisa ser um ambiente sem distração, porque senão não teremos os resultados positivos que desejamos e que são necessários e que a gente está de verdade esperando. Podemos também fazer referências na prática para mostrar alguns assuntos que eles tenham aprendido na escola, ou nós fazermos ou pedir para que eles façam, para verificar se de verdade aprenderam. Isso é um exercício de troca. Nesse momento, também está havendo interação entre pai, mãe, filhos. E isso gera conforto para a criança, gera segurança, ajuda na autoestima. Não tem coisa mais importante do que sentir que alguém se interessa verdadeiramente pelos nossos assuntos, com aquilo que nos diz respeito. É muito importante. Pensemos como nós adultos gostamos, né? De nos sentir assim, confortáveis pela forma como somos tratados. E com relação à busca de pesquisas, se seu filho já tiver a condição de manusear o computador, oriente os sites que ele pode utilizar. De preferência, esteja presente, bloqueie aqueles que não são adequados, digamos assim. Nunca, inicialmente, quando está começando ainda o preparo para ele saber estudar, não o deixe sozinho. E depois, quando ele já houver introjetado como é que estuda, não permaneça o tempo todo, para que ele não ache que sem você não vai conseguir fazer a lição. É muito importante. No início, é para estar presente, para que ele se sinta seguro, para que ele saiba como fazer, como aprender, como estudar. Mas depois que tiver entendido, que tiver aprendido os passos, você pode deixá-lo parte do tempo de estudo sozinho, estudando sozinho. Mas
você presente. E quando ele disser que terminou, você dá a conferida. Dessa forma, com certeza, ele vai sentir a sua confiança nele, né? Porque você o deixou fazendo sozinho. Vai ter aqueles que vão até dizer: ah, minha mãe, eu já sei fazer, pode deixar que eu fico aqui sozinho. Mas tenha cuidado para que ele não esteja lhe ludibriando, né? Lhe passando a perna e vá brincar, né? Que é muito coisa da criança. Mas, no geral, elas ficam estudando sim, e estudam, né? Oriente no sentido de saber pesquisar, né? Como já vimos, e que em pesquisando eles não coloquem igual como encontrarem no site. Isso você também terá que orientar, ensinar na prática como é que faz. Vai ler, vai entender e depois vai dizer com as próprias palavras. Nada de decorar. Uma vez entendendo, ele vai ser capaz de chegar diante da professora e repetir o que ele disse para você. É isso que a gente precisa, né? Que nossas crianças tenham elementos para serem proativas, para participarem, porque tem uma dificuldade que às vezes o estudante leva até a universidade, que é aquela dificuldade de falar na sala de aula, de chegar na frente da turma e apresentar algo, de ler algo. Então, isso já pode ser começado a treinar em casa. Pode começar a treinar em casa, com o pai, com a mãe, fazendo as leituras, mostrando o tempo da leitura, e aí você está ensinando pontuação, mesmo desde cedo. E é muito importante também ler para os filhos os livros de história, adequados para cada idade. É muito importante. Pode ser no momento em que eles vão dormir, ou ter um dia específico em que tenha uma roda de leitura em casa. Imagina formar bons leitores. Precisamos. Seu filho precisa. Dessa forma, ele vai estar sempre preparado para ler e está motivado. Vai ler porque quer, porque gosta. Eu tenho esse prazer nessa minha geração agora, né? Meu neto lê muito, muito. Ele tem uma biblioteca vasta. E isso foi construído por conta dos pais, que têm muitos livros em casa. Porque leem, porque estudam. E muitas outras famílias fazem isso também. E meu neto também, sempre que veio à minha casa, sempre que vem à minha casa. E ele passou um tempo. Inicialmente, quando os pais casaram, eles passaram um tempo comigo. Então, ele adquiriu logo cedo o hábito da leitura. A minha casa é cheia de livros também. Eu amo ler. Quem me ensinou a ler foi meu pai. Não foi de uma forma, eu preciso dizer, não foi de uma forma amorosa, mas eu me apaixonei pelos livros. E continuo apaixonada até hoje. E é o que eu desejo, que muitas crianças e muitos adolescentes se apaixonem pelos livros. Porque, como disse Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. E é isso que nós estamos fazendo com nossos pequenos, dando a eles elementos para que no futuro eles possam tanto escrever os livros, como decifrá-los e depois entregá-los à sociedade de alguma maneira.
porque tudo que eu estou fazendo nesse momento é o resultado dos livros, das leituras, dos textos, das pesquisas. Então é fácil, é só ter o hábito de ler. Adquirindo o hábito de ler, o resto vem como consequência. E nós precisamos ter um país de leitores. Ainda são poucos para a quantidade de habitantes que nós temos. E precisamos a cada dia motivar mais e mais crianças e adolescentes a lerem. Isso me faz lembrar algo que é muito importante, que me remete à filosofia. Porque assim, ler, estudar o conteúdo que é vindo da escola, o conteúdo das informações obtidas em casa. Essas crianças, esses adolescentes estão construindo a sua identidade. Construir a sua identidade significa também construir e conhecer-se a si mesmo. Me remete à filosofia, porque aí eu lembrei de Sócrates, né? Que trazia como prática em sua vida o conhece-te a ti mesmo. E dizia, a única coisa que sei é que nada sei, o que significa que precisamos aprender todos os dias. Precisamos repetir para os nossos pequenos, para os nossos adolescentes, a importância desse conhece-te a ti mesmo, a importância de aprender todos os dias e a importância disso tudo para construir-se a si mesmo. Fica muito mais fácil a gente caminhar quando nós nos conhecemos, quando nós sabemos onde estamos, para saber para onde queremos ir e escolher o caminho para fazer essa caminhada. É isso que nós estamos fazendo aqui, pais. Melhorando os caminhos para que nossos filhos cheguem à adolescência de uma forma tranquila e de lá à vida adulta e possa ajudar na transformação, na construção de uma sociedade diferente. Eu não posso falar de educação, de família, sem pensar no todo, no global, na sociedade onde estamos inseridos. É preciso que os pais também atentem que para que haja motivação no sentido de aprender mais e mais, alguns outros incentivos precisam ser dados, tais como levar seu filho ao cinema, levar seu filho ao teatro, comprar livros infantis para ele, né? Mesmo para quem ainda não sabe ler, tem os livrinhos em que a criança pode usar a imaginação para construir a história. Mas levá-los aos ambientes culturais também os incentiva e os motiva a estudar. Principalmente em ambientes culturais interativos, onde as crianças e os adolescentes possam participar das atividades. Isso os motiva sobremaneira. Em agindo assim, estaremos no caminho certo, né? E se por acaso chegar um dia em que você pai, você mãe, não souber o que responder diante de uma pergunta vinda da escola, não se intimide. Por favor, pesquise ou então remeta-se à professora. Busque-a para entender o que é que está sendo pedido e poder ensinar seu filho. E com relação aos adolescentes, como é que nós devemos agir? Não podemos esquecer que os adolescentes oferecem uma certa resistência se eles não tiverem feito essa caminhada que a gente acabou de explorar até aqui,
que a gente acabou de refletir. Se eles não tiverem feito essa caminhada, eles podem ainda estar no caminho da resistência, né? Por quê? Porque eles ainda não conseguem ter uma visão de futuro. Para eles, só o presente existe. E o presente para eles é diversão, é curtição, é brincadeira, são as festinhas, né? Então, eles não estão muito preocupados com estudos. E aí, vocês poderiam perguntar, sim, e esses que não fizeram essa caminhada que a gente acabou de refletir, está tudo perdido, não tenho mais como ajudar a fazer o meu adolescente a ser um bom estudante? Calma, tem sim, tudo tem um jeito. Quando as coisas não atingem um patamar da inviabilidade, tudo é possível. Então, como seriam essas possibilidades? Seria de pais e mãe, de mãe e pai, fazer uma abordagem diferente. Se seu filho não fez aquela caminhada desde a infância, entendendo qual a importância de estudar, como estudar, e se preparando para esse momento que é mais complicado, que é um momento mais delicado, que é um momento de mudanças, que é a adolescência, em que o jovem está de verdade passando por muitas transformações, sejam elas físicas, psicológicas, emocionais, mentais, né? Tem sim. Vamos fazer as abordagens de uma outra maneira. E como seria isso? Seria principalmente a partir de um diálogo franco, claro, onde se estabeleça uma relação de confiança entre pai e filho, mãe e filho. E algo que eu repito sempre e que é de extrema necessidade: presença. Eu não posso querer mudar algo e não estar presente no ambiente onde isso precisa ser mudado. Então, eu preciso estar presente, pois esse é um momento que não pode haver distrações, mas é o momento em que se tem mais distrações. É o momento da adolescência. Então, os pais precisam estar muito atentos para fazer com que esse filho adquira essa vontade, esse entusiasmo, essa motivação e essa vontade para estudar. Mas como vai ser mesmo isso? Uma boa comunicação já é importante, como eu já cheguei a citar. Transparência na relação, buscar afinidades, porque isso ajuda, né? E aí, em assim agindo, haverá o quê? Uma resolução mais simples das dificuldades apresentadas pelo adolescente. Vai haver o compartilhamento por parte deles das frustrações e vai haver espaço para conversas mais abertas. Então, percebam que, em última instância, tudo depende de nós adultos. As construções que precisam ser feitas, edificadas, dependem de nós para que funcionem e essa abordagem se dê de uma forma mais tranquila, para que o adolescente aceite. Porque nessa fase, eu não sei se por acaso todos já passaram por isso, por exemplo, os que estão me ouvindo nesse momento, se já viveram a experiência de que na adolescência todas as rotinas que você tinha antes organizada com seus filhos, no momento da adolescência, essas rotinas se desarrumam. Agora os pais têm que aceitar isso, essa desarrumação total? Não. Eles vão fazer o quê? Uma nova abordagem para reorganizar, conversando com o adolescente, o porquê da necessidade de ter
horários, de ter horário para dormir, de ter horário para se alimentar, de ter horário para estudar. Por que eu estou dizendo que é uma nova abordagem? Porque o adolescente, ele tem uma necessidade maior de sono do que a criança, eu adulto, né? Na fase da adolescência, ele precisa dormir muito. E os especialistas em adolescência, os médicos, que têm já médicos especialistas em adolescência, eu esqueci o nome do profissional, mas eu espero lembrar até o final para dizer para vocês. Eles mudam o horário da alimentação. Às vezes eles pulam a alimentação. Ao invés de fazerem 3, só fazem 2. Almoçam no horário do jantar. Fazem o de jejum no horário do almoço. Então os pais precisam estar atentos, sentar com eles para organizar minimamente os horários. Porque sem organização, sem traçar metas, sem ter foco, sem ter objetivo, também não é possível conseguir nada. E muito menos organizar o tempo de estudos, né? Então, assim, é preciso também rever quanto tempo os pais estão ficando com os filhos. E nessa fase, que é uma fase de extrema turbulência, em que o adolescente começa a definir quem é ele, qual a sua identidade, não é a carteira de identidade, é como ele se define. O ideal é demonstrar apoio ao adolescente, confiança e encorajá-lo para garantir a proximidade, para garantir o estabelecimento de uma certa intimidade, porque eles ficam muito arredios nessa época. Lembra que estamos falando daquele adolescente que não teve a caminhada da infância até a adolescência organizada, já prevendo esse momento? E aí, quando chegou a adolescência, esse jovem, e os pais perguntaram, e agora, o que é que eu faço? Ele não quer estudar. Como é que a gente vai fazer para esse menino estudar? Então, tem que ser tipo um acordo. Conversando, é claro que você vai precisar usar sua autoridade, é claro. Embora você converse com seu filho adolescente, a última palavra terá sempre que ser a sua. Apresente para ele algumas possibilidades em relação aos horários de se alimentar, de estudar, de se divertir. E veja o que acontece. E se organize para que eles tenham uma vida minimamente organizada. Porque se eles não se alimentarem adequadamente, eles também não poderão estudar direito, porque haverão deficiências. Inclusive, um pouco da memória ficará prejudicada. A falta de alimentação, a falta de sono. Mas é possível, sim, conversar e responder. E sempre está mostrando também para os adolescentes, de forma prática, porque a necessidade de estudar. Aquilo que lá atrás talvez não tenha sido feito, precisa ser feito agora. Apresentado ao adolescente as realidades com as quais ele vai se deparar muito em breve. Porque a adolescência já está ficando coladinha, né, com a vida adulta. Porque, embora seja um momento de transição, de transformação, muita coisa que o adolescente vive já é da vida adulta. Ele participa de muitas coisas que é da vida adulta. Então, ele precisa se preparar, ter a orientação necessária para que as coisas aconteçam de forma equilibrada, né? Mas não apresente para eles também metas que eles não possam dar conta. As metas precisam ser realistas e também equilibradas. São metas de curto prazo, pois, lembremos,
eles não estão plugados com as noções de futuro. Então, é preciso que pensemos nisso. E outra coisa, jamais ofereçam recompensas aos seus filhos para que eles estudem, porque senão eles terão uma visão equivocada e negativa das coisas, principalmente de estudar. Não há gratificação instantânea para quem estuda. A gratificação é gradual. É gradual porque estamos em formação. Nós que somos adultos continuamos em formação, porque eu particularmente penso assim, enquanto a gente está aqui na Terra, nessa praça de trabalho que nos oferece a oportunidade de aprendermos todos os dias, a nossa meta precisa ser sempre aprender, estudar. Para quê? Para nos tornarmos pessoas melhores, o nosso entorno melhor também e ajudarmos outras pessoas a poder pensar em algo melhor para si mesmas. Então, isso precisa ser apresentado ao adolescente. E recompensas vai dar uma visão equivocada. Os frutos serão colhidos na caminhada. E as regalias materiais não são, de forma alguma, um bom elemento de motivação. Muito pelo contrário. Vai fazer com que esse jovem acredite que tudo que ele faça, ele tem que ter recompensa. E que para estudar, ele só o fará se tiver alguma recompensa. Se os pais assim acostumarem. Então, reconheçamos os esforços que eles fizerem quando forem estabelecidas essas rotinas, essas metas. Por quê? Porque isso cria uma associação, nesse caso, positiva. Se parabenizamos alguém por algo positivo que ela faça, isso está motivando-a a continuar fazendo e a buscar mais e mais crescer e fazer e aprender. Eu digo isso porque eu me lembro como foi minha infância, como foi minha adolescência, quando eu aprendia algo e que eu recebia um elogio. Eu me sentia pronta para seguir em frente. E isso não mudou. Somos todos seres humanos. Caminhamos da mesma maneira. É claro que hoje os nossos estudantes têm à sua disposição algo que a minha geração não tinha, que era uma biblioteca ambulante. Ambulante porque está no celular, está no notebook, e eu tinha que ir para a biblioteca Monteiro Lobato, ou a biblioteca da escola. Não tinha tantos títulos assim à disposição. Hoje, se eu decidir que eu quero estudar astronomia, eu encontro instrumentos, elementos, ferramentas para fazê-lo. Qualquer coisa que eu resolver fazer está à minha disposição. E à disposição dessa geração da agora. Graças a Deus. O progresso é sempre estimulante e necessário, né? E assim, ver os horários de estudar, como nós já refletimos, o horário de comer, de se alimentar, de dormir, que isso é muito importante nessa fase. Uma outra forma de motivá-los, aos adolescentes, é que aquilo que ele esteja aprendendo, a gente participe junto, fazendo perguntas, se interessando, pedindo, fazendo perguntas para que eles respondam e demonstrem se entenderam de verdade, mas assim, pais, não é uma prova que você vai fazer com seu filho. Você está só ajudando a perceber o que ele já aprendeu e treinando para quando ele for apresentar na escola ou conversar com a professora, trocar as ideias com os colegas com relação aos textos lidos,
assuntos, aos tópicos estudados. Não esqueçam de criar sempre um espaço de compartilhamento para vocês, principalmente para o adolescente. Ter esse espaço de compartilhamento com os pais, daquilo que são suas dificuldades, que são suas dúvidas, que são suas dores, sejam lá de que ordem forem. Evitem os julgamentos. Apresentem sempre reflexões. Eu penso e eu utilizo isso, eu faço perguntas. Lembram que eu sempre digo que as perguntas movem o mundo? Eu acredito nisso de verdade. E quando a gente quer levar alguém a algum caminho, a gente vai construindo isso através da pergunta. Se o filho disser, eu não gosto de estudar, aí você vai perguntando, primeiro, por que não gosta de estudar? E como você acha que vai chegar até tal lugar sem estudar? Você pensa em trabalhar um dia? Mas como você vai trabalhar sem ter uma formação, seja técnica, seja universitária, não importa. Você quer ser autônomo? Em que área? Mas como é que você vai fazer isso? Então, quando houver resistência, pergunta neles. Você elabora suas perguntas antes, é claro, para que você tenha um norte. E baseado no que ele for respondendo, você vai construindo outras. Que você vai fazer com que ele chegue à conclusão que não existe outro caminho a não ser aprender, a não ser estudar. Porque a motivação você está construindo, está ajudando, está colaborando. O resto é com ele. Você não vai deixá-lo à vontade, é claro. Precisa estar cobrando, mas vai chegar um momento que ele também vai entender, vai introjetar e aí as coisas ficarão mais calmas. E assim, eu sempre digo e repito, e vou continuar dizendo e repetindo, que o exemplo arrasta. Aquilo que você deseja que seu filho faça, apresente-o a ele com exemplo. Porque jamais ele vai dizer, mas você não faz assim. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho um amigo que ele ficava dizendo ao filho para fazer faculdade. E o filho dizia, você não fez. Sabe o que o meu amigo fez? Entrou na universidade por causa disso. Ele sempre teve vontade de fazer, mas encontrou o tempo todo desculpas para não fazê-lo. Tinha condição que permitia até, mas achava que o tempo era pouco, porque ele trabalhava o dia todo, ele teria que estudar à noite. Então era isso que ele não queria, estudar à noite. Mas no momento que ele estava insistindo demais para que o filho estudasse, logo que o filho estava, eu acho que uns 15, 16 anos, ele querendo prepará-lo já para a universidade, o filho disse, o senhor não fez universidade? No ano seguinte, o meu amigo estava na universidade, formou-se em História, e aí ele já podia falar com o filho fez também a faculdade. Não estou querendo dizer que só é através da universidade que se pode encontrar um caminho. Muitos adolescentes, muitos jovens poderão querer seguir uma carreira técnica, não importa qual é o caminho. O que importa é que para chegar até lá, tem que fazer um caminho de construção de conhecimento. E para chegar lá, nesse caminho de construção de conhecimento, é estudando. É fazendo agora. Uma outra coisa muito legal para que os filhos façam e para que ajude também nesse momento de estudar é atividade física, né? Existem muitas modalidades à disposição, muita coisa para relaxar. E agora na época da adolescência,
a educação física, o movimento, né, o movimentar o corpo, é de suma importância. Relaxa, inclusive. Relaxa para dormir. Relaxa para estudar. Relaxa para tudo. É importante. Aí você vai fazer o quê? Sentar com seu adolescente, verificar qual é a aptidão, com que ele se identifica, o que é que ele quer fazer, e aí apoiá-lo para que ele faça. Até aqui a gente percebeu que existem caminhos, que tem formas sim, de mesmo não tendo feito essa caminhada como deveria, na adolescência tentar ajustar. Mas eu penso e acredito que isso deva ser uma caminhada feita desde a infância, né? Podemos deixar que nesse momento os adolescentes façam escolhas, sim. Estávamos falando da parte da atividade física. Ele pode fazer escolha, mas os pais devem estar sempre orientando como fazê-lo. E não esquecer que a última palavra é sempre dos pais. E muitas vezes o adolescente cai a produção nos estudos, ou está com dificuldade, ou mesmo não quer estudar. É bom procurar saber o que está acontecendo. Não só acusá-lo, achá-lo que ele é preguiçoso. É perguntar, está acontecendo alguma coisa? Posso ajudar? Nós gostamos também de ser tratados assim. Quando apresentamos de alguma forma alguma tristeza, alguma dificuldade em algo que fazemos, nós gostamos de ser tratado com esse cuidado, né, com essa atenção. Tudo que fazemos precisa de ter cuidado. E nessa fase da adolescência, muito mais ainda. Então, pergunte sempre ao seu filho como está a escola, como está a relação dele com os colegas, com os professores, como está de uma forma geral a sua vida. Porque eles têm nesse momento muitas referências externas. E para que os pais, a família, não deixe de ser as referências para eles, esse cuidado é extremamente necessário. De estar atento ao que está acontecendo, o que ele está pensando, o que ele está sentindo, com quem está se relacionando. Quando eu digo estar se relacionando, é de uma forma geral. Todas as relações que um adolescente tem, como foi citada, a escola, até às vezes na própria família, alguma dificuldade, algum nó, né? Então, para que os pais não percam, não deixem de ser a referência para seus filhos e as referências externas possam interferir, é necessário que fique atento, que promova esse espaço de diálogo, esse espaço de conversa, que dê liberdade para que o adolescente possa dizer dos seus sentimentos, de suas emoções, de seus possíveis medos, porque essa é uma fase de medos também. A gente sabe disso, né? Na verdade, mãe, pai, vocês têm todas as ferramentas para promover uma caminhada tranquila de seus filhos, tanto da infância até a adolescência, quanto aqueles que não receberam essa orientação desde a infância, mas que na adolescência os pais perceberam e tomaram a dianteira para mudar o curso das coisas. Há ainda um tempo para fazer com que as coisas mudem. Vocês podem, vocês têm os elementos, vocês têm as ferramentas. Sabe por quê? Isso aqui que eu vou dizer, eu até anotei para poder eu não esquecer. Eu vou ler para vocês, né? Eu penso que com atenção, autonomia, cuidado, convivência, respeito, proximidade, disciplina, a influência que vocês têm sobre eles, a autoridade moral, que vem do exemplo, e o amor.
Com todos esses elementos, vocês terão filhos saudáveis emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, que farão uma caminhada tranquila da infância até a vida adulta. Obrigada a todos e a todas pela audiência e nos vemos em breve. Até lá. Um abraço.